A nossa pauta hoje envolve a gestão nas grandes empresas feita por mulheres. Pesquisa recente do Estadão mostrou que, segundo as companhias listadas na Bovespa, atualmente o índice de mulheres que são CEOs ou estão no conselho de administração representam menos que 5% do total. Mais recente ainda, uma pesquisa global mostra que em torno de 24% das companhias no mundo, elas são geridas por mulheres. Interessante esse dado porque no nosso grupo, no qual nós temos 10 sócios de capital, Equity Partners, nós temos hoje 30 mulheres, 30% são mulheres, ou seja, estamos acima da média mundial. Bom, esse aqui é o segundo episódio do Protagonistas, um programa dedicado para os jovens que buscam entrar no mercado de trabalho nas áreas de contabilidade e finanças. O programa Protagonistas, em seu episódio número 2, é patrocinado pelo grupo Crow Macro, representado pelas empresas Crow Macro Auditores e Consultores, Macro Contabilidade e Consultoria, Croma Recursos Humanos e Covenant Tecnologia. E você poderá assistir esse programa em nossas redes sociais, no YouTube, LinkedIn e por aí. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no passado, com bastante experiência na alta gestão de grandes companhias. A nossa convidada é a Cynthia Hobbs, cujo currículo é bastante extenso, né? Engenheira química formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 30 anos de experiência como executiva de finanças, atuando em empresas de diferentes segmentos, como Ambev, Grupo Ultra, DASA, CPFL e outras. Conselheira fiscal de administração certificada pelo IBGC, CFO certificada pelo IBF, membro do Conselho de Administração da Sagatiba, Get Ninjas e Lopes Supermercados, longa experiência em empresa de capital aberto e vivência em Conselho de Administração. Trabalhou como executiva no trabalho de reparação socioambiental da Fundação Renova, organização criada pela Vale BHP para realizar reparação do rompimento da barragem de Mariana, que foi o maior desastre socioambiental do Brasil. Liderou na Get Ninjas, como CFO, o projeto de abertura de capital ocorrido em 2021. Cynthia, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Marcelo. Me sinto muito honrada e parabenizo a Crow Macro pela iniciativa do podcast de protagonistas. Eu acho que é uma iniciativa bastante valiosa, principalmente para os novos entrantes, né, no nosso mundo de finanças. Muitas dúvidas, né? Se a gente pudesse, há 30 anos atrás, né, se a gente tivesse esse tipo de mentoria, esse tipo de aconselhamento, essas dicas, né, que as pessoas com mais experiências podem dar, eu acho que a gente teria cometido menos erros, mas também valeu, né? Valeu pelo aprendizado e pela trajetória. Muito obrigada aí pelo convite. Não, o prazer é nosso. E hoje o assunto vai um pouco além, né? Porque nós vamos falar sobre mulheres executivas, né? E na posição de liderança das companhias. E a gente vai querer escutar um pouquinho de você sobre como que é isso. Mas antes de a gente entrar nessa parte da liderança em si, a gente queria entender um pouquinho, né? Quem que é a Cynthia, de onde você veio e por que, Cynthia, como que uma engenheira química foi parar na área de finanças? Bom, vamos lá. Bom, eu sempre, assim, gostei muito de números, de matemática. Eu lembro que eu era muito pequena, né? E as minhas amigas, né, não gostavam de matemática e eu acabava dando aula de matemática para todo mundo. Eu sempre gostei de números. Então, era uma coisa assim que eu não tinha dúvida de que eu iria para a área de exatos. Não tinha a menor dúvida, né? E aí, a minha ideia inicial era fazer faculdade de matemática pura e aplicada, né? E minha mãe falou assim, minha filha, né, fazer matemática, você que, né, você vai ter menos oportunidades, por que você não escolhe uma outra profissão?
E aí eu falei, bom, então eu vou ser engenheira, né? Entendi. E aí engenheira do quê? Porque eu não tinha aquela... Eu gostava de matemática, mas não era mecânica, civil, né? Produção, né? Eu até pensei em fazer produção, mas eu tinha um professor que eu gostava muito de química orgânica. Eu adorava química orgânica, assim, eu tinha, né? Eu gostava de matemática e gostava de química, né? Falei, bom, então tá fácil, engenharia química. Uhum. E foi daí que eu, né, escolhi fazer engenharia. Meu primeiro estágio foi na Shell, né? E lá também foi meu primeiro emprego. E eu lembro que eu era engenheira química, né? Trabalhava na área de operações da Shell. Seria área técnica, né? Área técnica. Nada a ver com números, com finanças, né? Não tinha nada a ver com finanças, tinha a ver com números, né? Uhum. Então, a gente, enfim, acompanhava todos os indicadores, né? Das unidades de produção, etc., de distribuição, né? Mas nada de finanças. Só que a gente trabalhava no 10º andar, trabalhava no Rio, né, na Praia de Botafogo, um prédio, né, com uma vista maravilhosa, 10º andar, e a área financeira ficava no 4º andar. Começo do mês, todo começo do mês, eu ia para o 4º andar, eu tinha alguns colegas da área financeira, e aí, como é que fechou o mês? Como é que foram as vendas? Como é que foi o resultado? Cara, eu era engenheira, entendeu? Mas você estava ainda no estágio ou não? Eu, não, já era engenheira. Já era engenheira, já estava contratada, tudo. Engenheira de operações. Mas você chegava na cara dura lá no 4º andar e perguntava. Cara dura no 4º andar, e aí? Né? Já fazia amizade com o pessoal de finanças, contabilidade, etc. Tinha bônus na época ou não? Para engenheiro júnior. Só queria saber se estava indo bem a companhia. Então, assim, essa vontade, né? De saber a performance da companhia, a importância, né, da área financeira, ela vem junto com uma identificação muito grande com os números. Claro. E ali eu não conhecia nada de área financeira, porque na faculdade de engenharia você não vê nada de finanças. Daí eu fui fazer um MBA, né, fiz um MBA no IBMEC aqui no Rio. Depois eu tive a oportunidade de morar fora, 2 anos, e eu fiz um MBA lá fora. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha, enfim, eu vou para a área financeira. Né? Você já voltou decidido? Já voltei decidido. Né? Lá fora você estudou onde? Na City University, em Zurich. Zurich? É. Muito legal. Mas quando eu voltei, eu não tinha a menor dúvida. Eu quero a área financeira. Né? Para mim, não tinha uma alternativa. Eu queria a área financeira. Aí você voltou para o Rio ou para São Paulo? Voltei para São Paulo. Já voltei para São Paulo e fui trabalhar. Na época era a Brahma, né? Quer dizer, eu trabalhei na Brahma quase 7 anos, fiz a migração para a Ambev, mas sempre trabalhando na área financeira. Mas aí você entrou na área financeira num cargo inicial? Inicial. Por baixo? Por baixo. Eu era analista. Na verdade, assim, como eu já tinha MBA e tal, eu era analista pleno, né? E na área de planejamento, que hoje é o FP&A. Né? Sim. E tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele fazia parte de relações com investidores. Né? Como eu falava bem inglês, né? Ele, de vez em quando, eu pedia para ele, me leva na reunião também, né? Com os investidores, né? E aí ele saía de férias, quem atendia lá os acionistas, os investidores, era eu, né? Depois de 2 anos, eu fui para a área de relações com investidores. Foi aí que começou, então. E daí começou essa pegada mais de mercado de capitais, né? E aí eu rapidamente já me tornei gerente de RI, né? E aí a trajetória de crescimento. Um desafio importante dessa época foi a Brahma, na época, era listada aqui na Bolsa no Brasil, e o desejo era listar em Nova York. E todo o projeto de listagem da Bolsa em Nova York na época, na Brahma na Ambev, tem essa figura do dono, né, dono do projeto. Então, era dona do projeto de listagem das ações, nível 2, não foi um levantamento de recursos, mas a gente listou em Nova York e eu era dona desse projeto. Então, foi... Legal. Isso foi em que ano? Isso foi em 98. Bastante tempo, né? 98. Aí já era Ambev, né? Já estava nessa transição para Ambev.
Legal, né? Então foi uma grande experiência lá. Foi uma escola. Uma escola. Né? Eu diria que a Ambev, nessa cultura de Ambev, de foco em resultados, de meritocracia, é algo que eu carreguei em todas as minhas experiências. A importância da meritocracia, a importância de você estar focado nos resultados, né? Quer dizer, não existe... a gente ouvia muito, não confunda esforço com resultado, né? Resultado é resultado. Não, mas eu trabalhei pra caramba, me esforcei. Não, cadê o resultado? Né? Então, resultado é resultado. Então, eu sempre tive isso muito claro, né? Na minha trajetória profissional, resultado é resultado. Com certeza. Então, ainda mais na área financeira, né? Não tem resultado é resultado. O bottom line é o top line, que é a receita, são os custos, né? É o EBITDA, é a geração de caixa, é o lucro, né? Então isso para mim foi desde cedo. Eu aprendi muito rápido a importância da entrega de resultados. Então você diria que o grande trampolim, assim, da sua parte técnica para a parte financeira se deu na Ambev? Aí depois eu fui para o Grupo Ultra. O Ultra foi depois? E o Ultra foi depois. E eu fiquei lá quase 10 anos. Eu diria que a Ambev me posicionou de uma forma menos conteúdo técnico e muito mais conteúdo de pilares de gestão. Sim. Né? E no Ultra, talvez eu tenha me aprimorado, polido um pouco mais essa coisa, né, mais bruta de foco, resultado. E você trazer isso com um conteúdo técnico um pouco mais aprimorado. E aí lá no Grupo Ultra, que é um grupo gigante também, né? Na área química, né? Então, química, gás, né? Isso. Lá você já entrou lá e aí ficou 10 anos. Em que área você atuou? Dentro da finanças, obviamente. Eu entrei na área financeira. Financeira. Né? Na área financeira corporativa. Então, eu cuidava da área de M&A, cuidava da área de planejamento e RI. O Grupo Ultra, na época, havia listado as ações aqui no Brasil e em Nova York e precisava de alguém realmente para cuidar dessa área de relações com investidores. Eu já entrei lá como superintendente, fiquei nessa área financeira corporativa por 3 anos. Na época, a gente tinha vários projetos na área de petroquímica, de aquisição, e eu tinha muito contato com o diretor-presidente da Oxiteno, que é o braço petroquímico do Grupo Ultra, que hoje não faz mais parte do grupo, mas na época era um pilar importante de resultado da companhia, e o presidente da Oxiteno me convidou para eu assumir como diretora administrativa financeira da Oxiteno. E aí, na Oxiteno, eu tinha, além da área financeira, eu tinha mais TI, RH e jurídico. Entrou na gestão. Né? Aí entrei mais na gestão. Entendi. Exato. Mas é legal, porque você teve uma etapa que você entrou numa questão até muito mais estratégica, né? Quando a gente fala de abertura de capital, aquele negócio todo, mas também entrou na parte de operacional e da gestão mesmo do dia a dia de financeiro, né? De administrativo, ou seja, é complementar, né? E na Brahma, nessa época, na Ambev, foi um momento mesmo enfim, de construção, né? De processos, né? Então, eu lembro que eu não tinha todas as informações da companhia, né, claramente mapeadas. Então, a gente teve que criar, né, todo o arcabouço de informações para a gente realmente estar mais preparado para falar com o mercado. Então, lá na Ambev, por mais que eu tenha me tornado rapidamente gerente de RI, mas muita relação, muito hands-on ali para fazer as coisas acontecerem. Né? Não é fácil. Né? Não. Então, uma empresa daquele tamanho. E você, nesse período, aí, eu vi aqui pelo seu currículo, né, parte de conselhos, e como foi saltado da parte de executiva, de finanças, para começar a participar de conselhos, mais na parte realmente de decisão, de estratégia? Como é que foi essa... Que hoje você tem os dois, né? Você tem tanto a parte executiva como participa de conselhos também, não é isso? É isso. Eu há 4 anos atrás, eu estava trabalhando na Fundação Renova, né?
e uma interação muito grande com o conselho na Renova. Já era um desejo de eu enfim, aprimorar um pouco mais nos aspectos de governança. A Fundação Renova tinha uma governança bastante complexa, me permitiu ali ter um conhecimento maior e a importância, né, de governança nas organizações. E aí eu fui fazer o curso do IBGC, né, para conselho. Sim. Isso foi um pouco antes da pandemia. Acho que eu peguei a última turma presencial antes da pandemia. E dali para frente eu comecei a conselho fiscal, conselho de administração, né? Quer dizer, aos poucos, tendo mais experiência, ainda com cargo executivo. Você com cargo executivo, você também não tem tanto tempo para dispor, né? E participar de muitos conselhos, mas eu fui migrando, né? Cada vez mais para conselhos, conselho fiscal, então, conselho fiscal da Natura. Eu estou hoje em 3 conselhos, né? Alguns deles são pro bono, então essa parte social também, para mim, é um aspecto importante, né, da Cintia. Claro. Então, eu acho que você retribuir, você devolver para a sociedade tudo aquilo que você aprendeu e tem muita experiência para, enfim, para dividir com instituições sociais. Então, eu também estou em conselho fiscal de organizações sociais. Bacana. Agora eu vou fazer aquela pergunta bem capciosa, né? Você é uma mulher de sucesso na liderança de importantes empresas. Você em algum momento sentiu algum tipo de preconceito pelo fato de você ser mulher? Eu vou responder da seguinte maneira. Eu vou trazer um pouco alguns aspectos, né? Eu nunca me importei com o fato de haver ou não haver preconceito, né? Então, é algo que, na minha carreira, eu não me deparei com situações em que eu tenha me sentido preterida pelo fato de ser mulher. E se fui, também não tem importância. Não é assim, na minha visão, eu sou uma pessoa muito pragmática. Isso não ia adiantar, não ia mudar nada. Então, assim, não sou de mimimi, não. Agora vamos para algumas realidades, né? E que, enfim, né, eu vivenciei essas realidades, né? Algumas candidatas, mulheres, que eu gostaria de ter contratado ao longo da minha carreira e que, ao final e cabo, eu recebi alguns feedbacks, né? De, não contrata, essa faixa etária, acabou de casar, vai ter filho. Vai ter filho, sim, olha, isso vai ser dor de cabeça para você, porque vai, enfim. Então, eu ouvi esse tipo de comentário. Então, é óbvio que tem esse preconceito. Eu nunca dei muita importância, no sentido de, se eu acho que é a melhor candidata, eu vou contratar, né? E se eu sou responsável pela área, se vai ser problema para mim, eu vou lidar com esse problema. Né? Então, eu sempre tratei de uma maneira bastante, né, pragmática, né? Não dando importância, né, para se existe ou não existe o preconceito. Né? Eu diria que cada vez menos, e eu vejo isso, eu tenho um filho, 25 anos, né? Esse é um issue, assim, não é um issue para essa geração. Eu acho que cada vez mais essa questão do preconceito de ser homem ou ser mulher vai deixar de ser uma questão, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que essa nova geração simplesmente até se surpreende com esse tipo de questão. Existe essa questão, homem, mulher, assim, né? Mas eu vivenciei, né, algumas situações, mas eu sempre lidei de uma forma bastante pragmática. Eu nunca investi tempo para reclamar ou qualquer reação que não me ajudasse. Né? E você deu um dado interessante, porque seu filho com 25 anos deve ser de 98, 99, por aí. Exato. E foi bem a época que você fez a abertura capital da Ambev lá nos Estados Unidos. Exato. E você, levando em conta a conjuntura, como você conseguiu fazer isso? Era uma loucura. E na época, assim, logo, o Matheus era muito pequenininho, e eu ia para Nova York todo mês.
né? Puxado. Então, assim, eu sempre tive um apoio muito grande do meu marido, então ele é um paizão, né? Eu tinha um apoio também, eu tinha uma moça, né, de muita confiança, que conhecia há muitos anos, etc., que trabalhava lá em casa. Então, assim, você, né, minha mãe, então você vai se, né, Claro. tendo... Dá um jeito. Dá um jeito. Não, tá certo. Dá um jeito. Quer dizer, foi difícil, mas você superou. Superei. Isso é o que a gente vê também, né? Falando da nossa empresa, né? Nós temos sócias que têm filhos e que consegue, assim, não é fácil, a gente percebe, mas consegue administrar bem a situação, o tempo passa e no final tudo dá certo, né? Interessante isso. Eu queria só fazer mais um comentário. Eu trabalhei na Schneider, que é uma multinacional francesa, e essa questão de diversidade e programas, né, de incentivo à diversidade na companhia eram muito importantes. E eu participava ativamente, né? E eu me lembro que, em determinado momento, eu falei, vou fazer uma pesquisa, né? Porque os dados eram o seguinte: quando você olhava o nível mais operacional da organização, e lá tinha um processo de produção, tinha muitas mulheres, né? Porque tinha um processo, enfim. Então, era mais ou menos 50-50. E à medida que você caminhava na hierarquia, né, você ia para o primeiro nível de gestão, você já caía para 30%. Um segundo nível de gestão, ali num cargo mais de gerente sênior, já ia para 20%. Diretoria já estava em 10%, né, e presidência... E aí eu me interessei muito, mas por que tem essa queda tão forte, né? E eu via que, assim, de 50 para 30 era justamente, né, no primeiro nível de liderança, né? E eu fui conversar com mulheres, com homens, para entender um pouquinho esse movimento. Minha conclusão, um pouco desse processo, foi que algumas mulheres, elas têm opção mesmo, né? Eu não quero ir para um nível de gestão porque tem uma demanda maior e tal. Eu prefiro me manter, né, nesse nível, porque eu estou num momento que eu não quero. Então você tem várias situações, né, que não é só uma situação de preconceito, né? Eu acho que a mulher tem que estar onde ela quer estar, né? Questão de escolha também. Questão de escolha, né? Então a gente fala pouco sobre isso, né? Mas eu acho que é importante a gente tem a escolha da mulher. A mulher que não, sabe, naquele momento ela quer priorizar a família, ela quer ter filho, e é super legítimo isso. É absolutamente legítimo. Mas é absolutamente legítimo isso. Então acho que é importante que a gente não perca isso de vista. Eu concordo com você. A gente tem que desmistificar, porque para quem não acompanha o assunto, fala, não, é um reduto basicamente masculino que não dá espaço para as mulheres. É isso que a maioria deve pensar, né? E eu falo assim, pô, eu venho de uma escola, eu comecei uma auditoria, numa empresa de auditoria há 35 anos. Eu lembro muito bem que na época não existiam auditoras. A empresa só contratava auditor homem. Acho que depois de 4 anos que eu estava lá, que contrataram a primeira turminha que tinha 4 meninas trainees. A gente vai ficar, bom, até aquela época eu não estava preocupado com isso, né? O tempo foi passando, depois a empresa começou a contratar, normalmente é uma evolução natural, né? Mas quando nós começamos a nossa empresa, e há 24 anos, né, a Crow Macro, a gente nunca contratou ninguém por causa de gênero, de raça, não? A gente contratava quem estava mais preparado, mais adequado, conforme o processo seletivo e tudo mais. E a partir do momento que a gente começou a ter indicadores, a gente sempre percebeu que tinha muito mais mulher que homem. Interessante, né? Nos processos seletivos as mulheres davam muito mais certo do que os homens, elas tinham mais determinação, a parte técnica às vezes estava melhor que os homens, então a gente sempre, assim, na média foi uma proporção de 60% mulheres, 40% homens. Até hoje é assim no nosso grupo. E aí, nossa empresa é uma empresa de auditoria, na essência. A gente tem plano de carreira, e é aquilo que você falou, conforme vai subindo o nível, às vezes as mulheres elas já não quero ter talvez mais responsabilidade,
tanto o nível profissional subindo, a idade vai chegando, elas já casam, aí pensa aquela situação de filhos e tudo mais, elas mesmo optam por às vezes, não quero mais desafio, porque é pesado, não sei o que lá, e aí naturalmente acaba ficando concentrado nos homens na liderança. É o exemplo que eu dei no início, que hoje, apesar de tudo, eu gostaria que tivesse mais, hoje 30% dos meus sócios são mulheres. O resto são homens. Mas foi um filtro natural. Nada que foi imposto. A gente nunca impôs nada. E não houve preconceito, né? Eu sou, né, quero dar mais oportunidades para os homens. Não, é exatamente natural. Então, acho que isso importante que a gente... né? Mas o que a gente vê escrito não é isso. Né? Porque você vê, a mesma reportagem que a gente viu hoje, que saiu no Valor Econômico, sobre 24% das lideranças são mulheres. Pô, mas por quê? Vamos entender por quê. E eu acho que tem muito a ver com isso que nós estamos colocando aqui. Mas não é esse tom que a reportagem transmite. Ela fala, não, parece que não tem espaço para as mulheres. Não tem. Mas acho que, assim, então, dito isso, acho que tem, vamos olhar um pouquinho, né, cargos de confiança, de liderança, e aí estamos falando de um nível C-level, estamos falando de conselho, né? Sim. São cargos de confiança. Né? Os cargos de confiança, tipicamente, requer um conhecimento maior das pessoas, né? Quer dizer, que até transcende ali o currículo, transcende o dia a dia lá, né, das companhias. Quer dizer, você quer conhecer a família, você quer conhecer um pouco melhor, né, aquele executivo antes de dar oportunidade para ser CFO, CMO, seja lá, ou para conselho, né? E aí eu acho que a gente leva uma desvantagem por ser mulher. Uhum. Em que sentido? Isso eu vejo isso acontecendo, né, muito. Né? Um homem ou a mulher fala assim, não, vamos almoçar, vamos fazer um happy hour e tal. Tem sempre aquele, opa, o que é, né? Aí a mulher evita de fazer isso e o cara também evita de convidar porque não quer ser interpretado erroneamente, entendeu? Tem esse lado também. Então a gente leva a desvantagem porque a gente, entre aspas, é menos conhecido. Porque a gente está menos incluído. A gente não vai no futebol, a gente não joga futebol com o time lá, com o pessoal. O happy hour, né? Enfim, às vezes, não, fazer só o happy hour dos homens. Você entende? Então, assim, aí eu não acho que seja preconceito, sabe? Eu acho que tem falta de conhecimento mesmo. Eu não vejo, assim, eu realmente não tenho a visão de que os homens falam assim, eu não quero contratar uma mulher. Sinceramente, eu concordo com você. Eu não vejo isso, não vejo isso. Né? Eu acho que lá atrás e tal, tinha aqueles homens que vai engravidar e tal. Mas esse nível de C-level já passou, não tem mais isso. Né? E aí, por que né? A gente não é tão conhecido, e são cargos de confiança. Então, aí eu acho que a gente tem uma desvantagem, porque a gente realmente acaba não tendo esse conhecimento, né, maior dos tomadores de decisão. Sim. Não, eu concordo com você, eu também acho que não é um preconceito masculino, mas acho que toda uma conjuntura acaba levando para ser dessa forma. É isso. Agora, falando, né, também da profissão, do cargo de liderança, como é que você enxerga hoje o preparo das mulheres na liderança das empresas, na área financeira, ou mesmo de conselho, ou no nível de CEO, em relação à inovação que está acontecendo, pensando naquele jovem, tá, que é o princípio aqui do nosso programa. Como que essas jovens vão se preparar para assumir cargos de liderança nessa empresa, considerando a evolução tecnológica, a inteligência artificial, todo esse tipo de coisa? Como que você vê isso? Dados, tá? 60% dos estudantes que concluem graduação no país, né, são mulheres. 60%. Uhum. Quando você olha os cursos de TI, de computação, são apenas 15%. Então, existe aí uma defasagem muito grande. Você tem menos mulheres nesses cursos de graduação de áreas mais técnicas, de TI, que englobam aí a inteligência artificial. Sim, claro. Né?
Então, à medida que a demanda maior virá desse tipo de conhecimento, as mulheres vão ter aí uma certa desvantagem, porque tem menos mulheres, né, formadas nessas áreas. Sim. Né? E aí a gente vai ter que catch up, né, para poder se igualar e, né, ter o mesmo nível aí de conhecimento do que os homens. Mas hoje os dados apontam de que, à medida que aumente uma demanda por esse tipo de profissional, a desigualdade pode aumentar, infelizmente. Você está falando também, você estava falando, estou fazendo um paralelo. A gente, no nosso braço de tecnologia do nosso grupo, na Covenant, tirando, nós somos em 25 pessoas, tem 3 mulheres. Aí você vê que proporcionalmente em relação ao grupo é totalmente desproporcional. É totalmente proporcional. E aí você fala, mas por quê, né? Quer dizer, as mulheres... O meu curso, né? Estou falando de 30 anos atrás, quando eu me formei. O meu curso, na época, entraram 100 alunos, né? E 50 de manhã, 50 à tarde, na Federal do Rio, e éramos 10 mulheres. Se formaram em 5 anos, 6 pessoas, só eu de mulher. Puxa. De 100. Então, assim, é muito pouco. Uma de 100. Uma. E você? Quando você olha... eu olhava, assim, as minhas amigas, na época, né? Ninguém gostava e me chamavam de maluca. Não, você é maluca, você é doido, você gosta de números e tal. Não, você... E aí, a pergunta que eu sempre me fiz é, será que as mulheres, sei lá, elas não são, enfim, né? Existe ali uma educação onde as mulheres vão mais para uma área de humanas. Será que isso não é da educação? Né? Pode ser, né? As pessoas, né, as mulheres são, enfim, são educadas, né? E eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas eu diria que eu era a minoria da minoria da minoria da minoria, né? E até hoje isso acontece, porque você vê os números aí, sim, são números... Mas né? É verdade, se você olhar na área de humanas, falar prático, né? Na situação prática, empresarial, no nosso caso. Recursos humanos, basicamente mulher. Contabilidade, muita mulher. Impressionante. Mulheres gostam de contabilidade, mais que os homens, eu acho. Pelo menos nos dias de hoje, me parece que sim. E aí, quando você vai para a tecnologia, muito menos. Talvez seja uma aptidão, sei lá. Eu não sei se é aptidão, talvez assim. Minha mãe era enfermeira, né? Meu pai é administrador, né? Na minha criação, eu nunca tive nenhum tipo de limitação, assim, enfim, né? Eu sempre, enfim, fiz o que minha aptidão, que nunca fui direcionada, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não sei, e talvez a minha vontade, o gostar de matemática era muito grande, né? Acima da média. Sim. E aí nada me tirou desse caminho aí de exatas. E aí, se você está na média, você vai, né? Na média de exatas e humanas, então vai para humanas, porque, enfim, né? É onde você vai ter as suas amigas, você vai ter, né? Todos. Sim, claro. Enfim, não sei. Eu não tenho a resposta, mas o fato é que você tem aí um gap importante. Você acha que, talvez, baseado nisso tudo que você falou, falta um pouco de protagonismo por parte das mulheres para assumirem mais posições de liderança? Eu acho que não. Eu acho que as mulheres, quando é dada oportunidade, quando, né, elas são colocadas, né, nas posições... nossa, tem mulheres aí realmente completamente fora da curva, né? Eu já escutei de vários CEOs, assim, para mim, na minha equipe, é pelo menos 50% de mulheres, porque as mulheres são... né? Então, assim, eu acho que quando é dada oportunidade, as mulheres realmente entregam, despontam. Sim. E se também se elas ultrapassam aquele limite que a gente falou há pouco, né, da liderança média, né?
Com certeza, se elas É ultrapassarem aquele limite, serão perfeitas. Você entende assim? Eu acho que Sim. não tem falta de protagonismo, tem Não. uma conjuntura, quer dizer, que a gente já comentou aqui, que você tem menos mulheres, né, alçando aí, se leva ao conselho, etc. Mas uma vez que elas estão lá, e por isso, até quando a gente olha conselho, isso é um tema super polêmico, que são cotas, Uhum. né, de mulheres para conselho, né? E eu sou a favor. E por que eu sou a favor? Eu sou a favor porque está provado, isso né, que quando você tem conselhos mais diversos, com mais mulheres, né, mais equilibrados, não é só de mulheres, mais equilibrados entre homens, diversidade como um todo, não é só gênero, Claro. né? Você tem, as empresas performam melhor, né? Então, se você tem cota, onde você obriga, né, de que haja esse maior equilíbrio, né, o resultado, já está provado, vai ser melhor. E as empresas, sabe que né, você demonstra de que essa diversidade traz melhores resultados, as outras empresas que não têm essa diversidade vão buscar ter, porque vão querer performar melhor, e você cria um círculo virtuoso. Os críticos de cotas, você vai obrigar a ter cota, mas vão, enfim, vão dar um cargo ou uma posição não de protagonista lá no conselho, mas, enfim. Então, você tem questionamentos com relação a se essas cotas trariam os resultados desejados, mas eu acho que, e países que implementaram cotas, a gente vê que a diversidade é muito maior do que nos países que não implementaram cotas. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho, assim, para aquela jovem, ou mesmo jovem, o garoto, mas principalmente as mulheres, que hoje o programa é dedicado para elas, qual que seria, assim, a dica, né, o conselho que você daria para eles, no sentido, olha, você que está começando agora, entrando na faculdade, a vida não é fácil, mas como que você pode chegar lá numa posição de liderança como você, Cíntia, conquistou? Que conselho você daria para um jovem assim? Cara, eu assim, primeiro, nunca parem de estudar, sabe? Eu acho que fez a faculdade, tem o diploma, mas nunca parem de estudar. Continuem sempre buscando mais conhecimento. Ou fazendo cursos de, né? Você não fala inglês, vai buscar falar um segundo, um terceiro idioma. Agora, né, estamos falando de inteligência artificial. Vai buscar conhecimento. Assim, nunca pare de buscar conhecimento. Uhum. Segundo, faça aquilo que te faz feliz. Ainda mais jovem, entrando, né, na carreira, nesse momento, não é dinheiro e salário, sabe? É conhecimento, é experiência, é ser feliz. Porque a consequência disso vai ser uma melhora de cargo, uma melhora de salário, e não inverta essa relação, sabe? Sempre buscar o salário ao invés de estar numa posição em que te complementa, te completa, você está feliz, você, né? Sim. Eu acho que isso é super importante, né? E se divirta, sabe? Eu acho que trabalho não tem que ser um peso na vida de ninguém. Eu acho que a gente tem que trabalhar fazendo aquilo que a gente gosta, sendo feliz. Nunca perca de vista o equilíbrio, né, entre a profissão e a família. Né? Uhum. Então não tem, assim, o mais importante não tem. Acho que busque esse equilíbrio, né? Vão ter momentos em que haverá mais demanda familiar, haverão momentos que terão mais demanda profissional, mas mire sempre ao equilíbrio, né, entre profissão e demanda familiar.
Acho que é isso, assim, e seja feliz, assim, acho que Importante, né? Se você não está feliz, não adianta se também. você não está feliz, não vai, É. não vai rolar, não vai rolar, não vai Você tem rolar. alguém que te inspirou para você chegar até onde você chegou? Várias pessoas, assim, Família, algum executivo, executiva? É? executivos na minha trajetória. Eu falei, né, que a minha escola inicial foi Ambev, e eu tive privilégio ali no comecinho de carreira, trabalhar com o Marcel, e trabalhar com o Trio. Nossa, assim, Trabalhou direto com eles? no RI, né? Sim, Então, sim. somente com o Marcel, que na época era o CEO. Depois, no próprio Grupo Ultra, o Paulo Cunha, o Flávio Schwarzman, o Pedro Vontchovski, pessoas assim absolutamente admiráveis, sabe? Então eu sempre tive a sorte de ter pessoas que me inspiraram em diversos momentos aí da minha carreira, né? E um outro ponto que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante para os jovens, né? É algo que eu não fiz, mas eu recomendo muito. Você que está começando a tua profissão, você busque mentoria. Você busque pessoas com mais experiência, né? Para dividir aquelas dúvidas que você tem aí durante aí a sua trajetória profissional. Busque ajuda. Tenha um mentor. Sem dúvida. Acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Acho que é isso. Eu não sei. Eu tenho uma última pergunta para você, que é o seguinte: baseado no alto da sua experiência, qual o legado que você gostaria de deixar aí profissionalmente? Ou pessoalmente também, não sei. Acho que o legado eu quero ser lembrada como uma profissional séria, que ao longo da sua trajetória profissional sempre buscou e entregou resultados, né? Acho que da minha época de Ambev, a gente sempre falava de raise the bar, né? Sempre elevando a barra, então com nível de exigência alto, né? Para entregar os melhores resultados, mas com um olhar muito forte para as pessoas. Você não entrega resultados sozinho, é time, as pessoas que trabalham com você. Acredito muito em meritocracia, pratiquei isso ao longo de toda a minha carreira, então quero ser lembrada como uma pessoa que ajudou esses jovens, né? E sempre praticou a meritocracia, né? Sempre buscou ser justo, né? Ao longo aí da minha carreira. Um lado que eu valorizo muito e tenho valorizado cada vez mais, esse lado mais social, de retribuir à sociedade tudo que eu conquistei. Então, acho que também quero ser lembrada como uma pessoa que tem esse olhar, né, bastante aguçado aí para ajudar o próximo. Bacana, Cid. Olha, a gente se conheceu em 21? 3 anos. 20, né? 20, Foi em plena pandemia. Exatamente. Quando nós fizemos o projeto do IPO juntos da Get Ninjas, né? Quando você entrou lá. Exatamente. Trabalho bem intenso, né? Intenso. Quando a gente se conheceu. E desde então a gente sempre teve uma boa sintonia aqui, né? Com certeza. No nosso trabalho. Vez ou outra a gente se cruza aí nos trabalhos, mas assim, Cíntia, a gente está chegando no final aqui do nosso programa. Gostaria de dizer para você que foi um prazer enorme recebê-la aqui. Eu acho que você passou insights muito importantes em relação à sua trajetória, em relação a situações importantes envolvendo as mulheres na liderança, envolvendo dicas aí para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Muito obrigado. Agradeço muito a sua participação. Obrigado pelo convite. Espero poder tê-la em outras oportunidades aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, aqui nós vamos terminando mais um programa, né? Esse é o episódio 2 do Protagonistas, um programa focado para orientar, para dar caminhos para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, ou que estão iniciando ou já estão trabalhando, mas orientar no sentido de novas perspectivas, o porquê que a gente nunca pode desistir e se desenvolver tanto pessoalmente como tecnicamente. Gostaria de agradecer e também lembrando que esse programa ele tem o apoio institucional do Grupo Cromacro e
Quem quiser assistir é só entrar em nossas redes sociais aqui das nossas empresas. Muito obrigado e até o próximo programa.